tua presença maravilhosa, Senhor. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículo 38, nós lemos que está escrito desta forma: a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ainda no Salmo 127, o primeiro verso está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqueles que creem nessa palavra, digam comigo, amém. Deus de amor, eu quero te louvar por essa oportunidade ímpar de estar na tua casa, junto com os meus irmãos, ouvir a tua voz, sentir o barulho da presença do Senhor entre nós, nos louvores que acabamos de ministrar aos céus. Senhor, como o Senhor tem estado até este momento conosco, não te vá, Senhor, fica conosco, porque a tua presença é doce, a tua palavra é doce, é fiel e é verdadeira. Envia, pois, mais da tua palavra, porque nós estamos cheios, mas não satisfeitos, nós queremos mais. Fala conosco, Senhor, nesses poucos minutos que restam. Encha-nos de forma tal que saiamos daqui transbordantes na tua graça, em condições de fazer aquilo que o Senhor nos preparou para fazermos. Usa, Senhor, o teu povo, usa o teu escolhido, usa a tua igreja, usa todo o maquinário, esse setor, ó Deus, de comunicação, para que até o fim o meu irmão que está do outro lado possa ouvir a tua voz, entender a tua palavra e executá-la. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do maravilhoso Jesus. Irmãos, eu venho em nome de Jesus. Já estamos num momento tão gostoso. É bom sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Mas eu quero trazer a memória da igreja, a memória do meu irmão internauta, uma palavra de cura, de libertação. Irmã Vânia, mesmo sabendo que estamos à iminência de um seminário de libertação, sem ser essa terça, já na outra, né? Nós vamos iniciar. Mas isto, minha irmã, eu não planejei, foi o Senhor quem me mandou. Eu não tenho intenção nenhuma, sabendo que a missionária Vânia, irmão Arturo, estão com essa pasta nas mãos. Mas hoje, irmãos, eu estava me preparando e pensei, e até comentei com a minha esposa sobre um assunto que veio à minha mente ainda esta semana, e filo conhecido algumas pessoas, inclusive que eu fiz visita e que pensei estar conosco aqui hoje, mas não estão. Eu na realidade intentei em meu coração uma palavra e o Senhor a mudou. E isso acontece de vez em quando, porque nós fazemos os nossos planos e devemos fazer planos, sim. Todos nós temos que fazer plano. O jovem deve fazer plano para uma faculdade, para a sua profissão, estudar, posteriormente para casamento. Depois que casou, começa a planejar um tempo com a sua amada, com o seu amado. Depois planeja um filho, depois do filho como vai ser o estudo, e daí por diante. Mas quando o Senhor chega, o velho, ele começa a pensar em como descansar nos seus dias tranquilos e felizes. Eu planejei muito a respeito da minha vida por um tempo, mas pastor Braz, como disse o Senhor, gratidão é algo que não tem prazo de validade. Quando nós aprendemos a ser gratos a Deus,
nós pegamos os nossos planos e colocamos diante do Senhor. E se Ele quiser que você seja um jogador de futebol, Ele fala. Se Ele quiser que você seja um cantor, Ele também vai fazê-lo. Se quiser que você seja um empresário bem-sucedido, assim Ele fará. Se Ele quiser que você seja um pastor, aí Ele faz algo a mais, porque Ele tem que plantar a vocação no seu coração. O Senhor, quando nós fazemos os nossos planos e colocamos diante dEle, Ele costuma amassar os nossos planos e colocar os dele sobre os nossos planos, porque os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. Às vezes, até um filho, isso aconteceu na minha vida, posso dizer, não totalmente planejado, esperado sempre, mas não planejado, mas o Senhor quer, e Ele faz com que isso aconteça, e Ele prepara até caminhões com dizeres atrás, para comprovar que Ele já sabia de tudo que ia acontecer, e Ele vai providenciar as coisas, e que aquele que não foi planejado, os planos deles serão melhores do que aquele que eu ou que você havia planejado, de forma que o Senhor, é Ele quem guarda a cidade, é Ele quem dá valor à sentinela, é Ele quem faz valer o plano do arquiteto e do engenheiro, porque sem o Senhor nada feito. Planos vêm, planos se vão, começa-se, mas não termina, ou termina em derrocada. Mas quando o Senhor, o nosso Deus, Ele toma o primeiro lugar, as coisas mudam. E desta forma nós vemos a felicidade em um casamento de 4 anos, e nós vemos a felicidade igual em um casamento de 44 anos. Porque é o Senhor quem faz isso, e é mistério para nós, mas os seus mistérios Ele decidiu revelar ao seu povo. E aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que entram pelo caminho do louvor e da salvação, verão com o passar do tempo o cumprimento das palavras do Senhor. E eu hoje, nessa tarde, alguns dos meus obreiros aqui sabem, vi se cumprir mais uma promessa do Senhor, para que eu fosse e que não me preocupasse com o que diriam a meu respeito, ou a respeito daqueles que comigo estariam, porque Ele é o Senhor, é o Deus que julga retamente, e Ele sabe, Ele conhece os que são seus, e o Senhor aplana os caminhos adiante de nós. E eu vi mais uma vez nessa tarde isso se cumprindo. Em sendo assim, não fui desobediente à voz do meu Senhor, e ouvi a sua palavra. Portanto, iniciarei dizendo, já fiz a leitura dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas iniciarei também dizendo um pouco daquilo que estava no meu coração, para que vocês entendam que o Senhor Deus, Ele em cima dos nossos rascunhos, Ele faz os seus planos, mas Ele nunca deixa de lado as nossas lembranças. Ele trabalha nas nossas lembranças, para que de alguma forma, lá na frente venhamos a recordar, irmão Braga, e venhamos a dizer, foi o Senhor que fez isso. Eu já sabia que era Ele, quando fui recebido assim, quando Ele me chamou assim, quando Ele me arrebatou dessa forma, quando Ele falou comigo, era realmente o Senhor. E desta forma, nós vamos tendo a fé de Abraão, do nosso pai na fé, e a vontade do Senhor vai sendo cumprida nas nossas vidas. Irmãos, eu quero rapidamente dizer para vocês, que eu comentei muito esta semana, e ainda estava, e quando uma das nossas irmãs que está conosco aqui, enviou para minha esposa um link, que era a respeito de algo, eu falei, não tem muito tempo, meio corrido, domingo, mesmo assim, dei uma olhada, quando dei uma olhada, eu falei, mas Jesus, é isso, parecia que era aquele algo, e vou dizer, é sobre Lucas capítulo 15, e eu falei para os meus irmãos aqui, e na visita também falei, comentei com alguns deles, porque quando o Senhor Jesus, Ele fala uma parábola, e os homens diferem ela em 3, e nós vemos aqui, que aquela parábola do capítulo 15 de Lucas, fala a respeito, primeiramente da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e finaliza com o filho pródigo. E quando eu vi aquilo, pulsou meu coração, e eu falei, é isso, e o Senhor deixou com que eu pensasse. Quando eu pensei e descansei, cheguei, assentei na minha cama, o Senhor falou, levanta, porque isso era só o seu rascunho, e eu estou confirmando que eu também honro os teus rascunhos,
e que eu ouço quando você fala, e que eu confirmo os teus passos. Mas mesmo confirmando os teus passos, eu sou o Senhor. Tu és meu filho, mas és um filho servo, e tu me serve, então faz conforme a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então que seja feita a vontade de Deus. E eu vou rascunhar rapidamente aqui, porque está interligado também a esta palavra. Nós vemos naquela parábola que estavam ali pessoas de fora, que sempre perseguiram ao Senhor Jesus, e que estão sempre nos ladeando, sempre se agremiam entre nós, e às vezes se assentam juntamente a nós, mas não confirmam conosco aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Muitas vezes pessoas que vêm para fazer peso de juízo sobre aquelas nossas atitudes, sobre as nossas palavras, mas o Senhor Deus, Ele prova em Jesus Cristo nosso Senhor, que Ele também passou por isso, mas Ele foi fiel até o fim. E o Senhor Jesus, Ele nos mostra ali em Lucas capítulo 15, de que existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. São as pessoas que são como uma ovelha perdida, e o sumo pastor, e o pastor aqui é Jesus, porque eu, irmãos, estou pastor. Eu não sou simplesmente pastor, eu estou pastor. Porque se as ovelhas se forem, se as ovelhas falecerem, ou se eu falecer, já não é mais pastor. Eu nunca entendi que exista um pastor que não tenha ovelhas. O pastor, ele tem que ter ovelhas. Nós respeitamos as pessoas que foram, mas nós bem sabemos que é porque foi, mas quem não foi, nunca sentiu o cheiro da ovelha, não sabe o que é ser pastor. Mas eu entendo que o Senhor Jesus, Ele é pastor do primeiro homem, e vai ser do último aqui na face da terra. Eu não verei nem tomarei conhecimento, mas Ele é pastor, e em sendo pastor, Ele nos ensina e dá uma lição em larga escala, dizendo que existem pessoas que se perdem, existem ovelhas que saem do rebanho, mas Ele vai e capacita homens, estando pastores, para irem após essas ovelhas, e esses pastores são obrigados a deixar as 99, porque estão em segurança, entenda isso, e vai em busca de uma que se perdeu. Ela está em risco de morte, ela está em risco de perdição. A este ele vai, ele busca, ele põe no colo, ele traz, e ele traz de volta e coloca no redil. Mas existe também um outro valor dentro da mesma casa, que é a dracma perdida. Existem valores que são perdidos dentro da casa, por que não dizer dentro da congregação? Estão perdidos, e é necessário que se varra, que se procure, e quando achar, semelhante à ovelha, faça festa, porque estava perdido dentro da casa e foi achado. Existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas está esperando talvez um status, uma oportunidade, e ele diz: eu não vou continuar aqui, eu não consigo me encontrar nesta casa, porque eu não faço nada. Mas o teu valor, como diz Anderson Freire com propriedade, Deus é que enxerga, os homens não precisam enxergar, o teu Senhor enxergando, Ele é aquele que te galardoará. Firma-te no Senhor, conforta o teu coração, e não te perca dentro da casa do Senhor. Mas mesmo que se perder, serás achado, porque o sumo pastor envia aqueles que são pastores passageiros, comedores de arroz e feijão como eu, e vai após você, para que você seja encontrado. Pessoas como você, meu irmão, que está sendo achado através da internet, o Senhor também fará festa a respeito de você. Mas existe uma terceira classe, não menos importante, mas vejam que o pastor foi buscar, o outro ele procurou dentro da casa. Existe um terceiro, que é aquele filho que pede o que é seu. Ele acha que já aprendeu tudo, ele acha que já fala igual o pai, ele acha que já tem direitos igual o pai, ele acha que já pode igual o pai, ele acha que consegue cuidar sozinho de si, ele pede tudo e vai embora. A este, o pai não vai atrás, o pastor não vai atrás,
porque ele vai se quebrar lá na frente, ele vai passar fome lá na frente, ele vai voltar carrapchado, passando fome, mas ele vai voltar com a palavra Pai na boca. Ele vai se lembrar do nome Pai onde ele estiver. Ou na casa do meu Pai tem pessoas que trabalham para ele. O meu Pai dá comida, o meu Pai alimenta, o meu Pai é Senhor, o meu Pai cuida. Ele vai se lembrar e ele vai vir com essa palavra. E quando ele chegar, ele vai dizer outra vez: Pai, pequei contra os céus, mas pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. É possível que haja essa classe aqui. Nós não iremos atrás, mas vai sentir falta e vai voltar. Alguns que saem dentre nós, mas irão voltar, porque aqui tem Pai, aqui tem paternidade, aqui tem cobertura, aqui tem o Senhor, aqui tem palavra, aqui tem oração, aqui tem busca, aqui há comunhão, e isso só tem na casa do Pai. Eu vou me furtar de falar, deixa para um outro momento. Mesmo dentro da casa do pai existe um filho que não cita o nome do pai. Ele somente fala mal do seu irmão. Ele não suporta, mas tudo está dentro do mesmo bojo. E o Senhor disse: fala essa palavra, mas fale a minha palavra. O que eu te falei, esta palavra veio ao teu coração. Eles vão ouvir, mas vão entender. O que eu tenho é mais sublime a respeito dele. E o Senhor meu Deus trouxe para essa igreja e para você, meu irmão internauta, que está à distância recebendo essa mensagem, Ele traz a cura e a libertação para a tua família, cura e libertação para a tua casa, cura e libertação para a tua parentela. E eu vou dizer aqui, vou ler outra vez o que eu comecei lendo, concernente a Jesus, a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Deus é com alguém, Ele faz toda a diferença. Grava isso: quando Deus é contigo, você faz a diferença. Mas eu vou dizer aqui mais uma vez, e eu gostaria muito que você entendesse, concernente a Jesus de Nazaré, Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou, olha o que eu vou dizer agora, na minha casa, na minha família, libertando e desfazendo todas as obras do diabo. Se você é inteligente, você já está começando a glorificar o nome do Senhor. Porque Deus ungiu a Jesus para fazer a diferença, e Ele já fez na minha casa, mas Ele quer fazer também na tua casa. Libertação para as casas. Presta atenção, Salmo 127 também lido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta trabalhar exaustivamente. Você pode morrer e deixar uma herança, mas a herança os filhos vão gastar, ou talvez vai até se embebedar com ela, ou talvez até colocar na mão de uma outra mulher, ou talvez até cheirar ou fumar. Mas um legado ninguém destrói. E o legado daqueles que têm ao Senhor Jesus é um legado de cura. E os seus filhos e a tua casa será curada. Olha, irmãos, quando nós observamos, e eu quero rapidamente aqui dizer algumas coisas, porque as horas se vão muito rapidamente e eu me alegro demais com isso. Eu quero que você entenda que o pecado começou desde o Éden. Quando nós olhamos, quando observamos Adão e Eva, eles tiveram uma briga. A primeira briga deles foi de frente para o Senhor Deus. Sim ou não? O Senhor Deus falou: Adão, que fizeste? Aí já começou a discussão, irmão. Porque se a família não está bem, nem diante de Deus, é por isso que Deus fala: se o homem não estiver em comunhão com a mulher, e a mulher em comunhão com o homem, a oração não é ouvida. Pode orar quanto quiser, ela é ouvida, mas não é respondida. Ela é impedida. Há impedimento.
tem que haver comunhão, a família tem que estar sarada. Adão disse: Senhor, fui eu não, foi a mulher que tu me desse. A mulher que é o quê? Foi a serpente. Olha a briga diante de Deus. E Deus sabia de tudo, o Senhor sabia de todas as coisas. Homem e mulher já não estavam em acordo. Aquele que ele houvera chamado, aquela que ele houvera chamado de varoa, aquela que ele havia chamado de mulher, aquela que era bela aos seus olhos, agora era culpada pelos seus problemas. Um problema familiar, uma crise, sim? Me entendem? Eu poderia citar várias passagens bíblicas, o tempo não dá, mas eu vou citar mais algumas. Eu vou citar Abrão e Sara. Lá em Gênesis 19, nós vemos que quando o anjo chegou para dar a boa nova para Abrão, dizendo que ele teria um filho, que o Senhor geraria um filho de si, dele. Onde é que Abrão estava? Era por volta de meio-dia, irmãos. Ele estava do lado de fora da tenda, sim ou não? Irmãos, todos nós sabemos. Eu moro só no Brasil. As minhas queridas, aquela comitiva veio do Maranhão, lá um pouquinho mais quente. Mas no deserto, meio-dia, a sensação é de 50 a 70 graus. É quente. Quem é o louco que vai estar fora da tenda numa hora dessa? Mas Sara estava lá dentro, Abraão estava do lado de fora. O que significa, quando não está junto, é que a coisa não está boa, a conversa não está boa. Meio-dia, era para estarem juntos, era para estarem comendo, era para estarem em comunhão. E eu vou provar que isto é verdade. Se vocês lerem todo o capítulo 19, você vai ver que é esta mesma Sara que Pedro diz lá na sua epístola, que honrava tanto Abraão, que chamava ele de Senhor. Mas esta mulher, nesse momento, estava em crise. As famílias têm crise. Você tem que entender isso. Família tem crise, mas não te desespera, porque Deus ungiu alguém para fazer a diferença nas nossas famílias. Irmãos, o anjo disse para Abraão, e Sara está lá ouvindo, por trás da tenda: o Senhor vai te dar um filho, Abraão. Sara do lado de dentro sorriu. Mas não era ela que honrava o marido? Que desonra foi essa? E o homem disse: por que sorrisse? Ela disse: não, eu não ri. Você sorriu, desonrou mais uma vez, mentiu. Quando o casal está em desunião, até a mentira entra. Mas o Senhor me manda como portal das suas bênçãos para a tua vida, para dizer que o Senhor Jesus vem para mudar tudo isso. Mas Ele vem aí, e vem para mudar a história do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, o interessante é que eu vejo aqui, irmãos, naquele momento Sara não respeitou o seu marido. E Paulo explica o porquê. Quando nós vamos ver em Romanos capítulo 4, 19, ele vai dizer, Paulo diz ali aos romanos, que naquele momento que Abrão recebeu a promessa, ele já estava com o seu corpo amortecido. Sara pensou, falou: esse velho dá mais nada. Ela estava desonrando dentro do seu coração: esse velho já está lá fora. Sabe por quê, irmãos? Quando, escute bem o que eu vou te dizer. Eu disse aqui agora há pouco, o amor é o que o amor faz. Quando alguém diz que te ama, fica esperando, porque não é somente dizer. Quem ama faz atitudes de amor, produz atitudes de amor, emite palavras de amor. Você sente suspiros de amor. O beijo é um beijo de amor. O presente é de amor. O sofrer é de amor. O embalar do filho é de amor. O comer ao seu lado é de amor. Por quê? Porque vai tudo bem. Mas quando o casamento está em crise, nada dá certo. Nenhuma promessa do impossível vindo de Deus, de um anjo, faz diferença. Então eu quero te dizer, existem famílias aqui que estão desesperadas, dizendo: Senhor, cadê a minha promessa? A promessa foi feita, mas você primeiro tem que sair da crise. E eu tenho remédio para vocês aqui nesta noite, em nome de Jesus. É remédio do Senhor, é a palavra de Deus para vocês. Olha, irmãos, Abraão estava amortecido,
mas a sua fé estava viva. E faz-me entender, o Senhor Deus, de que Abraão, mesmo sendo o vilão na situação, porque havia passado o tempo dele, mas o Senhor Deus faz ser aquilo que não é para aqueles que confiam na sua palavra. Se você crer em Deus, se você acreditar no Senhor, a tua família, os teus filhos, a tua esposa serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, e o Senhor fará prosperar. Glória a Deus. Mas eu vou ainda citar um outro, irmãos. Eu não quero ultrapassar o tempo. Talvez volte a falar disso num outro momento com vocês. Não quero também aqui amputar, irmãos, a palavra do Senhor de maneira nenhuma, não. Mas eu quero dizer a verdade a respeito da palavra do Senhor. Olha só, irmãos. Quando Moisés, estão lembrados do grande Moisés? Em Moriá, ou em Midian, ele discutindo ali, irmão Zequinha, com Zípora, sua esposa. Eles estavam tão mal, eles não estavam entrando num acordo, por causa da circuncisão do menino, do Gerson. Eles não estavam bem por causa do filho. Às vezes isso acontece na família, se esquece que filho vai passar, vai casar, vai embora, e não estão bem. Às vezes o pai dá mais valor ao que o filho fala do que ao que a mãe fala. Às vezes a mãe dá mais valor ao que a filha fala do que o que o pai está dizendo. Isso é crise instaurada. Mas a palavra do Senhor passa por aqui nessa noite dizendo: ei, se vocês forem inteligentes, vocês vão perceber de que eu não escondo as derrotas, mas eu sou um Senhor de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. E se você ouvi-lo, quiçá entendê-lo, Ele fará de você mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Ora aqui, irmãos, Moisés, depois daquela discussão, Zípora chama ele de sanguinário, e ela volta para a casa do pai, e ele vai para libertar o povo de Deus. Deus, irmãos, alguém diz assim, como é que Deus, eu vi recentemente, esta semana, alguém dizendo a respeito de alguém, de algum líder, eu não sei, mas a mim não interessa, irmãos líderes, se está repartindo, tripartindo a igreja, não interessa. Eu não quebro alianças, e ensino que não quebre alianças. Nunca quebrei aliança, nem em casa e nem com os meus superiores, nem com os meus pastores e nem com os meus irmãos. Jamais, o Senhor meu Deus sabe, jamais quebrei ou quebrarei alianças. Mas uma coisa é certa, se o Senhor mandou ir, eu digo, eu vou. Está faltando coragem, está faltando homem e mulher corajoso para ir para onde o Senhor manda. Eu e minha esposa, nós ouvíamos um louvor e nos maravilhávamos, lembrando do que Deus fez conosco. E ela fez um comentário comigo que eu achei interessante. Saímos de Araras, irmãos, porque sair, se Deus mandar ir, é fácil ir. Quando você está sem emprego, quando está sem casa e quando está tudo desorganizado. Mas estávamos bem, o meu emprego, a minha casa, uma de aluguel no cantinho lá, tranquilo. Mas o Senhor disse, sai de Araras e vai para São José dos Campos. Aí é que é fácil. A família estremeceu. Hoje a minha irmã está comigo, mas toda a minha família, inclusive a minha mãe, falou, coisa de louco, como é que você vai fazer isso? Não faça isso. Mas eu olhei para minha esposa e falei, o Senhor mandou ir. E hoje nós nos lembrávamos, e eu falei, o Senhor dizendo, fala, porque eu fiz isso na tua vida, e eu quero fazer na vida do meu povo. Quando eu mando, eu me responsabilizo. Depois, quem sabe, até a tua família vai entender e vai estar com você. Mas o negócio é você ouvir a voz de Deus, não quebrar alianças, mas ouvir a voz de Deus. Entenda ainda. Moisés foi libertar o povo de Deus sozinho, sem Zípora, mas foi. Mas estava em crise. Isto não é bom. Eu vou ainda lhes dizer a respeito de Eli, irmãos, o sumo sacerdote, Zequinha. Isso dói o nosso coração. Adailton, você que é avô, eu sinto um prazer em dizer isso, não sei porquê. Você que é avô, você sabe, nós sabemos, irmãos, o peso de ser um pai e ser honrado. Mas Eli foi desonrado. Os filhos estavam numa crise tão grande, irmãos, que os filhos dele desonravam ele em frente ao templo, se prostituindo e se alimentando do que era sagrado. Isso é crise. Às vezes a crise vem até para o alto escalão.
Sabe por que isso? É Deus dizendo: se eu não guardar, em vão vigia a sentinela. Se eu não edificar o ministério, a casa, a igreja, a família, vai se desbaratar. Eu sou o Senhor, Ele está dizendo nessa palavra, e fora de mim não há segurança. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Segurança só no Senhor dos senhores. Ele é quem sustenta a vida, é Ele quem nos dá a paz. Agora Eli, irmãos, viu seus filhos morrerem. Deus levantou os filisteus, fez guerra só para matar Ofni e Finéias, para que Eli também visse, antes de cair e morrer, que uma casa em crise tem que chamar Deus para o negócio, senão Deus para com o sacerdócio e chama Samuel para ficar no lugar de quem ele havia constituído. Assim é o nosso Deus. Então, se eu fosse você, já me prepararia para dar fim à crise que pode estar instaurada em algum ponto na sua família. Olha só, eu quero dizer apenas de mais dois. Davi, irmãos, eu poderia falar muito sobre Davi aqui, mas eu vou dizer rapidamente que Davi, irmãos, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, o salmista, a sua casa entrou em crise. Sabe por quê? Tem momentos que a gente acha que é rei, que pode muito, aí as coisas descambam. Mas Deus, irmãos, não divide a glória dele com homem nenhum. E nós temos que entender que sem Deus nada feito. Ele começou pecando, e quando o homem peca, ele joga o pecado para toda a sua família. Foi assim com Acã. Ele pecou e a família foi apedrejada. Eu quero lembrar aqui aos saudosistas de plantão, eu quero lembrar aqui aos conservadores de plantão, para esperarem antes de me julgar. Melhor o final das coisas que o princípio delas. Eu estou numa direção de Deus. Eu não estou dizendo aquilo que está escrito lá em Ezequiel, que os pais é que comem. Os pais comem uvas verdes e os filhos que embotam os dentes. Calma, vocês vão ver. Mas eu lhes garanto, pela palavra de Deus, que quando o pecado entra pela porta, ele vai até o quarto. Quando o pecado entra, por quem está como sacerdote, vai até o fim. Mas eu falei no início, estão lembrados? Deus enviou a Jesus, que andou, aleluia, curando, libertando. É só Jesus que liberta, é só Ele que liberta, e Ele liberta. Mas o homem, irmãos, é porta de pecado. Davi pecou, depois mandou matar o marido da mulher, e olha o que aconteceu, irmãos. Afetou os seus filhos. Depois Aminon se apaixonou pela sua irmã por parte de pai, Tamar, estuprou a sua irmã. Olha, tudo por causa do quê? O pecado. Pecado é mau, irmãos, é coisa do ladrão chamado diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A sua irmã Tamar foi estuprada. Depois chega Absalão, mata Aminon, foge para outra terra. 3 anos depois volta, tira Davi do trono. Davi tem que fugir, tem que andar que nem louco, fazer as necessidades na roupa, babar, ficar barbudo. Mas quando ele entende, e no Salmo 51 ele fala: Senhor, contra ti pequei, eu amaldiçoei a minha família, mas torna a dar-me o gozo da salvação. Sustém-me outra vez com espírito voluntário. Eu não sou mais rei, eu sou pobre e necessitado. Aí o Senhor entra, porque Ele enviou um tal de Jesus. Oh, glória a Deus. É o meu Jesus que vem para curar as famílias das enfermidades. Mas eu já vou concluir ali. Olha só, irmãos, famílias enfrentam crise, mas Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual anda na minha casa
fazendo bem e libertando a minha família, e pode libertar a tua também. Como é que eu posso promover a ação divina de superação, de libertação na minha casa, para que nós estejamos indo para o final? Presta bem atenção, irmãos. Primeiro, não alimentar o pecado familiar. Sabe aquela raiz de pecado familiar? Não, eu herdei. Sabe por que eu sou bravo assim? Você sabe por que eu xingo, faço assim? É que meu pai era assim. É que meu avô era índio, rapaz. Escreveu, não leu, qual comeu. Não alimente esses ídolos, essa maldade, esse lixo antigo. Jesus veio para salvar. Nós temos que ser, irmãos, melhores do que foram os nossos pais. Eu digo isso desde criança para os meus filhos, que hoje são adultos. Seja melhor do que o seu pai. No mínimo igual, mas tem que ser melhor. A minha mãe, irmão, grande serva de Deus, mas muita coisa nela eu observei e não segui. E eu creio que Marta também. E eu creio que Verônica também. E eu creio que Célia também, que são as minhas 3 irmãs. Porque nós aprendemos da minha mãe mesmo, para seguir enquanto está na vontade de Deus. Mas que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem gente que diz assim: não, sabe por que eu não me entrego para fazer o trabalho na igreja? Porque eu preciso trabalhar. Não é nem trabalhar, né? Alguns vão trabalhar, outros trabalhar. É o mais difícil. Que eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Quem foi que te disse isso? Meu pai. Mas o que foi que o teu pai Jesus te disse? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Quem tem que fazer isso é o jovem. Se preparar antes, e não você na hora de servir a Deus. A maldição: mas pastor, mas a minha família é abençoada. Há muito custo. E às vezes por causa de outro. E talvez porque o teu filho, a tua filha está sendo melhor do que você e se entregando ao Senhor. Porque se não for assim, a maldição acompanha. Agora eu quero dizer para vocês, talvez eu diga: pastor, mas eu acho que você está sendo muito forte dizer isso. Irmãos, presta atenção. O pai bebum, 90% das chances o filho se torna bebum. O pai viciado em sexo, 90% das chances vai acontecer a mesma coisa. A mãe maldizente, briguenta, encrenqueira, barraqueira, a filha vai ser do mesmo jeito. Mas o Senhor Deus ungiu um tal de Jesus que entrou por aí na minha casa e viu como eu era briguento, encrenqueiro, e disse: meu filho, eu cheguei aqui, e eu cheguei para mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Não, pastor, mas esse braço aqui é desse jeito mesmo. Não, eu aprendi a ser assim. Em nome de Jesus, hoje famílias sairão curadas aqui desse lugar, libertas para a glória de Deus. A maldição que o inimigo está pregoando está sendo quebrada em várias casas aqui hoje, aqui nesse lugar, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. O povo de Israel murmurou 40 dias quando o maná veio. Quantos anos eles ficaram rodando no deserto? 40 anos. Tá? Em Gênesis capítulo 31, versículo 19, eu não vou ler, mas vocês acompanhem, depois vejam em casa para dar razão ao que eu estou dizendo aqui, porque o tempo já se foi. Nós vamos ver aqui que Abraão, ou que Jacó, ele chega na casa do seu sogro, ele toma a sua esposa, ele trabalhou 7 anos de pastor para ter a Raquel. Ele teve Lia ou Leia, teve a sua irmã, e o sogro enganando a Jacó, mas ele tinha amor por Raquel. Deus tinha uma promessa para Jacó, cujo nome é Israel. Gravem bem o que eu estou dizendo, meu irmão internauta também. Deus tinha uma promessa na vida do exato Jacó, mas olha o que aconteceu.
ele começou a prosperar. Tem gente que pensa que prosperidade, ou que riqueza é sinal de prosperidade. Não é não, está cheio de rico se matando. Está cheio de rico que não há dinheiro que chegue. Mas tem muita gente que tem o suficiente para vencer o dia e está feliz com Deus e dando frutos na presença do Senhor. Mas Jacó, a riqueza é dom de Deus, isso não faz mal não. E quem não gostar desse negócio, quiser dividir comigo, aí venha, porque a igreja precisa, o trabalho do Senhor precisa, o Vale do Jequitinhonha precisa, os missionários que estão lá em Recife precisa, viu? A Síria também precisa, mas eu não preciso, eu preciso de Jesus. Mas olha só, Jacó estava rico, e os filhos e Raquel disseram para ele: nós temos que sair daqui, o nosso tempo já deu, porque tudo que era do nosso pai agora é nosso. Vocês entenderam? Nós é que estamos ricos agora. Você chegou arrastando uma trouxinha, agora você é rico, tudo que está aqui é teu, vamos sair daqui que não dá mais certo, nós estamos ricos. Ele falou: tá certo, vamos sair. Mas a crise na família, irmãos, é problema. O que é, às vezes tem uma crise velada, é a mulher que não ouve o marido. Pode não estar acontecendo mal agora, mas lá na frente vai acontecer. É o marido que não ouve a mulher. Pode estar tudo bem agora, mas vai quebrar, porque Deus fez os dois para serem um. Isso é crise, quando não é assim é crise. E a crise precisa ser curada. Isso é doença. E tem que haver humilhação. Raquel disse: tá bom, vamos sair. Jacó se preparou, saiu para preparar as coisas, muito camelo, muito gado, muita ovelha, muito empregado. Raquel fez o quê? Olho gordo. Jacó, homem simples, mas Raquel, mulher olhuda, falou: ah, mas quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não estou acreditando muito no Deus de Jacó não. Eu acho que o negócio são os terafins, são os ídolos do meu pai. Irmãos, era só ela pensar um pouquinho e saber, se o pai dela estava ficando pobre e o marido dela ficando rico, os ídolos do pai dela não era nada, porque Deus odeia ídolo. Ele diz. Mas ela foi na cabana do seu pai, enquanto Labão saiu para tosquear, ela pegou o ídolo e escondeu, levou para casa. Depois que eles saíram, aquele chororô, benção, tal, foi embora. Quando Labão chegou e viu os ídolos, irmãos, eram terafins, eram a imagem dos pais. Vejam que remonta lá atrás que eu comecei a falar. Tem pessoas que ficam dizendo: não, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Irmão, teu pai nada. Teu pai já se foi, já faleceu. Teu avô, a tua avó, a tua mãe honra enquanto está vivo, mas faleceu, acabou. Hebreus 9:27, a homem foi dado uma só vida, depois disso segue-se o juízo. E você tem que adorar a Deus, Ele é que é Senhor na tua vida. Mas eles faziam umas imagens de pedra esculpida ou de madeira com a cara dos avós ou do pai, aquele que fosse mais rico, mais próspero. Isso não agrada a Deus. É por isso que o Senhor disse lá atrás a Abraão: irmãos, por que Deus não podia ter abençoado Abraão lá na terra dele? Podia ou não podia? Ele não é Deus. Mas ele falou: sai do meio da tua parentela. Ou seja, esse povo não entendeu que eu sou santo. Eles não creem em mim como você, mas o meu negócio é com você. Eu vou abençoar a terra a partir de você, Abraão. Então sai do meio desse povo. Tem que romper. Não adianta guardar aquele santinho, mas é tão bonito, é de ouro, lá na gaveta, lá no fundo. Deus não se agrada disso, porque Ele tem que ser Senhor na tua vida. A tua suficiência deve ser o Senhor teu Deus. Agora, para finalizar, você me perdoa, irmão, não deu para segurar, foi o Senhor que mandou. Mas eu vou concluir já, dentro de 3 minutos, 3 a 5 minutos eu concluo. Olha só. Quando Labão vê que os seus ídolos saiu, aí ele se irrita, porque mexer com ídolo, irmão, é encrenca, é guerra. Saiu atrás de Jacó. Quando chega lá, me perdoe o que eu vou dizer, mas é forte, eu preciso. Ele diz: Jacó, não basta você tirar os meus filhos, minhas filhas de mim,
Você ainda leva os ídolos. Olha, irmão, ele não estava nem preocupado tanto com os filhos, com os netos. Eram os ídolos. Sabe o que é isso? É manter o pecado domiciliar, o pecado de casa. É cuidar do santinho. Não, era assim, meu pai fez assim, vou fazer assim, minha mãe faz assim. Não, Deus tem uma nova história para a tua vida, e isso é cura para você. Muda de vida, e você precisa mudar hoje. Muda de vida, muda de vida, senão a promessa de Deus não vai se cumprir. Quando ele diz isso para Jacó, Jacó que estava na segurança, irmãos, ele emite uma palavra, e aquela palavra pesou, porque quando o chefe da casa, pastor Lino, e se for ungido por Deus, diz uma palavra, a palavra se cumpre. Ele disse: olha, Labão, procura, pode mexer tudo que está aqui, mexe nas bolsas, nos sacos, em tudo, aonde você achar a pessoa que tiver com esse ídolo, que morra. Está lá, irmão, Gênesis 31 e 19. Vocês vão ver lá no capítulo 35 o que vai acontecer. Raquel, sabendo disso, corre, coloca o ídolo num paninho, põe no camelo, senta, e quando o pai chega, manda ela descer para ver onde estava. Ela senta em cima do ídolo. Desce, minha filha. Meu pai, eu não posso, eu estou naqueles dias. O pai respeita. Você pode até enganar, mas quem estiver escondendo, quem não confessa pecado, a morte o acompanha. Há uma maldição, tem que haver libertação, tem que haver cura, e para haver cura, tem que abrir a boca e confessar. Raquel não confessou. O que foi que Jacó disse? Quem estivesse com o ídolo iria morrer. Lá no capítulo 35, quando eles estão entrando na terra, a bênção vem. Raquel está agora grávida, o filho está para nascer, é momento de festa e de alegria, mas na viagem ela passa mal. E aí vem o vingador, porque o diabo ele é acusador, irmãos, e ele é legalista, e ele chega, parece que eu vejo ele chegar diante de Deus. Deus, o Senhor vai dar um filho para Jacó? Vou. E o Senhor vai fazer isso? Aquela mulher, ela mentiu, ela estava com ídolo. Parece que eu vejo o Senhor dizendo: não, o filho eu vou dar a Jacó. Promessa é promessa, mas aquele que está em pecado, você toca. Mas quem estiver em Deus, o maligno não lhe toca. Mas quem está em pecado será tocado pela enfermidade do pecado. Raquel agora teve o filho, com dores, ela não suportou o parto, e à beira da morte ela disse: seja esse menino, o nome dele vai ser Benoni, ou seja, de angústia, de dor, de amargura. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor Deus ungiu um tal de Jesus, está lembrado? E ele já estava com Jacó. Jacó era Israel. Israel tem palavra de vida, Israel tem palavra de paz. E Jacó chegou e disse: não, o nome dele não vai ser Benoni. Estava lançada a sorte de maldição sobre o menino, mas ele disse: o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha alegria. Ele quebrou a maldição. Raquel morreu, mas o filho viveu para a glória de Deus. Eu queria ir mais além, mas eu não posso. Eu quero te dizer em nome de Jesus: há maldição na casa, mas há também alguém. Há um tal de Jesus, o Cristo de Deus, que foi ungido por Deus, e ele passou lá pela minha casa me abençoando, e ele quer passar pela tua casa. E eu convido a igreja para que fique de pé. Ele quer passar na tua casa. Eis que eu dou poder, está escrito em Lucas capítulo 10, para pisar de serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Agora, irmãos, chegou até você a bênção do Senhor. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual anda. Se você tem coragem de dizer isso, diga: anda na minha casa. Anda na minha casa, fazendo bem, libertando e curando, para a honra e glória de Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de orar por você, para ratificar a
cura e a bênção na tua vida, na existência da tua família, nos teus filhos, nas tuas noras, genro, esposo, esposa. Eu quero antes fazer uma pergunta, porque só quem está em Cristo é que nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas quem não está em Cristo precisa do Senhor Jesus. E Ele falou com você. Há porventura alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não conhecia o Senhor Jesus dessa forma como foi dito. Eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero que Ele entre na sua vida. Ali está uma vida para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que ainda não é cristão, como diz o Evangelho do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Não é a respeito de mim, é a respeito de você. É para a tua vida, é uma oração diferenciada para você. Se alguém, levante a sua mão direita, porque eu quero orar por você. Se alguém para Cristo Jesus, levante a tua mão, porque logo ato sequente eu vou orar por famílias aqui, e vou orar por você. E quem foi tocado por essa palavra e quer uma cura para a sua família, nem que seja um representante, de preferência a autoridade na sua casa, você que está nessa congregação, tome lugar aqui adiante deste altar. E você que está aí na internet, você que está via web, dobre os seus joelhos e espere o momento que a bênção vai ser proliferada sobre a tua vida. Porque há um homem que foi ungido por Deus e andou fazendo milagres, e ele está passando por aqui, passando para curar, para libertar cativos e oprimidos. E mesmo que houverem tomado, bebido coisa mortífera, ela não terá poder, não fará dano algum. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém, eu creio que não aqui, que é a primeira vez que está aqui, que ainda não tem a Jesus Cristo, você é diferente. Mas caso contrário, a bênção do Senhor jorra aqui nessa noite. É cura e libertação para a família. Já começou, irmã Vânia. É Deus começando algo muito grande que Ele vai fazer, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Mas para visitar, eu dizia hoje para amanhã, tem que estar curado, tem que estar bem, tem que estar confiante, tem que crer no Senhor, tem que estar dentro da vontade do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, e você vai ver a diferença. Alguém que está aqui, vocês creem no que eu estou dizendo? Mas não sou eu quem está dizendo, é a palavra do Senhor. Mas pastor, faz muito tempo. Eu vou te dizer, deixa o pecado, deixa aquele costume antigo, deixa a mania da família, deixa o que a família fez, deixa o que o pai disse, e ouça o que o teu Senhor está te dizendo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não é o dinheiro, não é a casa, eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Estaremos orando pela irmã. Querido irmão, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, essa primeira oração, que você repita comigo. Quando eu disser amém, é porque eu vou passar a abençoar vocês. Vocês entenderam? Eu vou orar e vocês vão repetir comigo. Quando eu disser amém, eu vou passar a abençoar vocês. Vocês estão me entendendo? Então vamos, eu quero que vocês repitam comigo. Pai de amor, ouvi a tua palavra, ela alcançou o meu coração, e eu estou sendo transformado. A minha família agora é o Senhor, é a igreja, são os céus. Eu abro mão dos costumes passados, dos costumes antigos, das rezas antigas, dos ídolos do passado. Vou limpar a minha casa
resto de imundícia daquilo que não te agrada, e abro a porta da minha existência para que o Senhor entre com anjos, com poder, com cura, com libertação para todos os meus. Abençoa aqueles que me amam, e aqueles que me abençoarem conforme a tua palavra. Eu te invoco, ó Altíssimo Deus. Eu te chamo, ó Espírito Santo, para habitar meu coração. Eu te invoco, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alimpai-me, alimpai-me e as minhas mãos, e que o teu nome seja louvado em mim, porque a partir de hoje, tudo que eu fizer será para a honra e para a glória do teu nome santo. Amém. Pai Santo, eu quero te louvar e te agradecer pelos teus filhos que aqui chegaram, pela tua palavra emanada, Senhor, pela cura e pela libertação das famílias, pelas almas alcançadas. Senhor, eu te agradeço pela libertação de proles que estão por vir, de pessoas que vão nascer, que foram alcançadas hoje. Eu te agradeço pelos meus netos que estão sendo abençoados já hoje, Senhor. O Senhor os viu, o Senhor os amou, o Senhor os escolheu. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor enviou a Jesus, que andou fazendo bem na minha casa e na casa dos teus filhos que aqui estão. Portanto eu te louvo, eu te engrandeço. Aqueles que viverão eternamente te saúdam e glorificam ao teu nome, e nós vivemos como os teus servos. Alcança o meu irmão aí na sua casa, aí no seu serviço, no seu carro onde ele está, e que ele seja renovado para arrependimento, e que o seu filho, e que o produto da sua vida, e que a sua semente, as suas palavras nunca mais seja Benoni, nunca mais seja tristeza, mas seja Benjamim, seja alegria, seja gozo e seja paz, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Sinta-se leve, solto pela misericórdia que há em Jesus Cristo nosso Senhor. Para vocês de perto e para vocês de longe, que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, as doces e fiéis consolações do Espírito Santo não se aparte das vossas vidas e dos vossos familiares em todo o tempo, para a glória do Senhor. Quem crê e recebe, diga comigo: a minha alma estava longe